Bom dia, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Gente, antes de eu começar o vídeo, dê o like, tá? Por favor. É, eu preparo pelo algoritmo do YouTube, tá? Não é para mim, para me promover, para ser monetizada, não é nada disso não, tá? É o algoritmo para entender, para quem busca, né, certos tipos de assunto, ele distribui para as pessoas, né. O like, para quem não sabe, é aquele polegar lá para cima, tá. Nem vou entrar no mérito disso daí, porque vou te falar, viu, esse âmbito da tecnologia tem 2 vertentes, né, o bem e para o lado do mal, né, mas louvado seja o Senhor pelo progresso, né, pela nossa vida, porque através dessa tecnologia o evangelho está sendo disseminado, né, não tá mais ali porta a porta, boca a boca, né. Graças ao Senhor pela inteligência do homem, né, que dotou o homem de inteligência, né. Mas vamos lá, eu quero começar deixando um versículo de Segunda Crônicas. Antes de eu entrar no versículo, eu quero fazer, assim, um resumo do históricos, né. Segunda Crônica é lá já quando o povo de Israel, né, saiu do cativeiro, né, que é o livro de Segunda Crônica, mas ele relata lá no tempo dos reis. É quando Deus libertou o povo do cativeiro lá do Egito, que colocou em Canaã, né, na terra prometida, eles não, assim, não foram de imediato, assim, nossa, terra tiveram lutas, né, tiveram pelejas, né, e Deus, depois de Josué, né, que foi o que liderou ali para a entrada na terra de Canaã, Deus foi levantando juízes, né, para falar por ele, né, para levar a palavra de ordem ali, de disciplina, né, ao povo. O povo precisa ser disciplinado, viu. Então Deus foi levantando os juízes, né, levantou Sansão, gente, agora eu não lembro o nome de todos, viu. Enfim, Deus foi levantando os juízes, tá. O último juiz foi Samuel. Samuel, ele foi, juiz, ele foi profeta e ele foi ali o que tomou conta ali do tabernáculo de Deus, né. Foi nessa época que o povo pediu um rei para Deus, porque eles viam os outros povos com reis, né, e eles achavam que precisava de um rei. Aí Deus falou: "Samuel, meu povo pediu, dá um rei para eles, só que você já avisa, vai ter que pagar impostos, vai ter que dar, suas filhas em casamento, enfim, tudo que ali a política pede para nós hoje, né, comer a gente pelas pernas. Então tá, aí nesse contexto ali, né, Deus escolheu Saul, foi Deus que escolheu Saul. Saul, a princípio, ele foi um bom rei, ele seguiu a Deus, tudo, só que nesse contexto de Saul já existia Davi, mas Davi era uma criança praticamente. Era um moleque, devia ter uns 14 anos. E Davi pastoreava ovelhas e e adorava o Senhor, né, desde sempre, né, porque Davi foi muito rejeitado pela própria casa dele, pelos irmãos, pela própria família dele. Mas a Bíblia nos fala que Davi era o segundo coração de Deus. Mas enfim, nesse contexto de Saul já existia Davi. E Saul, depois que ele deixou de seguir os princípios, os propósitos de Deus, ele começou a ficar, eu acho que era possesso de demônio, ele era meio esquizofrênico. Uma hora ele adorava Davi, meu amado, meu filho, outra hora ele queria matar Davi. Ele perseguiu Davi por 20 anos, né. Então vamos lá. Aí quando Saul caiu ali, né, eh, Davi já tinha sido ungido rei, mas ele, como ele perseguia Davi, então ficou uma parte ali Davi sendo o rei ali meio que escondido, né,
de um povo, né? E o resto seguia ali, Saul. Enfim, aí quando Davi realmente se torna o rei de toda Israel, né? Davi promove muitas coisas ali, né? E Davi, o sonho dele era fazer um templo para o Senhor, né? Porque era tendas, né? A Arca da Aliança ficava ali em tendas, né? Que era o santuário, o Santos dos Santos, né? Mas Davi, o Senhor falou para Davi, né? Davi, não é você que vai levantar o templo para mim. Quem vai me levantar o templo para mim é tua descendência. Não faltará, é, assim, a tua descendência para sentar no trono. Nessa parte é Jesus, né? Que Jesus, Davi era da tribo de Judá. Então, Jesus é do leão da tribo de Judá. Mas mesmo assim, na parte física ali, Deus cumpriu a promessa dele. Só que depois de Davi veio Salomão, né? Que Salomão que construiu o templo, né? Davi deixou tudo preparado para Salomão construir o templo de Deus. E Salomão também começou com muita, né, sabedoria, muita riqueza, muita prosperidade. Mas Salomão também se desviou do templo, do propósito de Deus. E o filho dele, que sucedeu ao trono dele, né, foi muito duro, né, com o povo. Cobrava muitos impostos, porque tinha que sustentar ali o trono em tudo, né? E ele foi muito duro. E foi nesse contexto que Israel se dividiu em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul, porque ele era muito duro, né? Agora eu não lembro o nome dele, o, o filho de Salomão. Então foram lá para o Reino do Norte e ficou aqui duas tribos aqui, que era Benjamim e Judá e Israel, que era promessa ali que não faltaria, né? Descendente de Davi no trono dele. O Reino do Norte lá foi as 10 tribos, virou uma parafernália, né? É onde entra no contexto de Elias, Jezabel, Eliseu, né? O profeta Eliseu, tudo ali no Reino do Norte, né? Mas aqui no Reino do Sul, que era Judá e Benjamim, também teve muitos profetas. Enfim, e ali se dividiu em dois, foram levantando ídolos e a idolatria, tanto no Reino do Norte, que era o pior, mas no Reino do Sul também alternava entre reis bons e reis maus, tá? E em Segunda Crônicas, ele está relatando ali o reinado de Josafá, tá? Eu vou ler aqui, depois aí eu entro no parâmetro do versículo. Segunda Crônicas, capítulo 20, no versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos outros, não é tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão não há poder e não há quem possa te resistir. Aí, nesse contexto aqui, Josafá havia sido ameaçado, que ele ia ser atacado, né? Porque sempre teve guerra. Então, ele teve uma grande ameaça, tá? E Josafá ficou com medo, né? Josafá ficou com medo e... Porque ele sabia que ele não tinha como ganhar aquela batalha, né? Contra os moabitas e os amonitas e moabitas. Ele não tinha como se defender ali. Então ele faz, né, nessa oração. Aí depois disso ele convoca o povo, né, para jejuar, né, e orar, né, que Deus prometeu a vitória para ele, né? E Deus cumpriu. Aí aqui está no versículo 22. Deus pediu para eles fazerem. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor
pôs emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. Deus falou para eles assim que ele não tinha que pegar em arma, né? Que era para pôr cantores ali louvando, né? Louvando, tocando trombeta, tocando harpas ali, os instrumentos da época, que Deus ia batalhar por eles, né? Nossa, que bom, né? A gente não precisa batalhar, né? Que Deus batalha pra gente. E é assim, tá? E ele convocou o povo no jejum e aí começou esse processo de batalhar. Aí lá na frente a gente vai ver que no versículo. Espera, deixa eu só ver onde que eu anotei aqui. No versículo. No versículo 23. Não, no versículo 22. É, é esse mesmo que eu li, gente. Desculpa, tá? Eu anoto aqui no papel e eu me atrapalho. Aí e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe e os da montanha de Seir que vieram contra Judá. Que Deus fez? Deus colocou entre eles, se atacando, entre eles próprios ali. Um atacava o outro. Deus confundiu ali eles reunidos ali, e Deus, eu não sei se vai estar aqui, eu já ouvi uma pregação sobre isso, que diz que eles tinham tanta certeza da vitória, que eles começaram a beber na noite, né, antes da batalha em comemoração. Eu não sei se é nesse contexto ou se é em outro contexto, mas já ouvi pregação sobre isso. E eles acabaram ficando bêbados e ali eles, né? E quando se levantaram, começaram a se matar um ao outro, tá? Gente, onde que eu quero chegar com isso? Vou falar de política assim, tá? Por muito tempo, a gente vê o contexto que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? Há quanto tempo? Eu, pelo menos, eu falo por mim, que eu falei, eu sempre falo por mim, eu não falo pelos outros. A gente vem orando pelo país. Quanto tempo? Gente, eu já nem sei mais quanto tempo faz que eu oro pela libertação do Brasil. Eu creio que tenha bastante gente fazendo isso. Sabe, seguindo a Deus, seguindo os princípios de Deus ali, tá? Porque o nosso rei é Jesus. Não precisa ter um rei lá em Brasília, não. Nosso rei é Jesus. Então a gente vem se levantando em oração, em clamor, quando os governantes levantam pautas que não condiz com a palavra de Deus, que dá vergonha na gente. Então a gente está há muito tempo clamando com o escárnio que está acontecendo em nosso país. Bom, está acontecendo escárnio no mundo inteiro, mas no Brasil aqui o povo perdeu a vergonha na cara mesmo. Não disfarça mais. Mas a gente, em contraponto, a gente está vendo eles mesmos se atacando um ao outro. Eu não sei se vocês acompanham aí a política. Gente, eles mesmos estão se entregando. Eles mesmos, um está se atacando o outro. A Suprema Corte atacando o executivo atacando o legislativo. Eles mesmos estão se entregando. Esse sistema aí do banco que se levantou, que é o Banco dos Infernos, né? Que eu falei que acho que esse banco foi feito para fazer tudo quanto é maracutaia ali da nação, para lavagem de dinheiro aquilo ali, porque não é possível, aquilo ali tem de tudo e de boa parte da República. Então, gente, eles vão cair e eles mesmos estão se entregando um ao outro. Não está precisando nem de oposição para isso. Eles mesmos estão se acabando. Então, o que eu quero falar? Tá difícil, tá difícil. A gente tá vendo aí uma guerra ali que tá prejudicando o mundo inteiro, não é só nós. Mas a palavra do Senhor está se cumprindo. Deus está sendo honesto conosco.
Mesmo que ainda não vejamos a vitória, porque nós não estamos vendo vitória aí, mas nós estamos vendo eles mesmos se entregando. E o que eu quero deixar de mensagem aqui? Satanás não respeita acordo, ele não respeita trato. Eles fizeram o trato um com o outro e agora eles mesmos estão se entregando. Por quê? Satanás não respeita trato. Quem respeita acordo, quem promete, quem cumpre a palavra é Deus. Satanás não. Ele é mentira, ele é o pai da mentira. Como que ele vai respeitar trato? Então, nesse contexto aí, a gente está vendo Deus sendo fiel. E Deus vai libertar nossa nação. Eu creio que Deus vai. Tá difícil? Tá difícil. Eu continuo nas orações. Quando eu me ajoelho para orar, faz tempo, gente, que o meu propósito é orar pelo Brasil. Eu falo, Senhor, até quando nós vamos aguentar isso? Até quando nós vamos aguentar essa palhaçada com a cara da gente? Até quando? E eles vêm com uma narrativa ali formosa, bonita, para catar o povo, né? Eu falo que o problema do Brasil é cultural. O problema do brasileiro é cultural. Ele não tem cultura para saber o que está embutido atrás daquelas palavras ali. E nesse negócio, agora resolveram pegar no pé para defender as mulheres. A gente tem essa paciência, né? Ninguém está pensando na gente, não. E eu não preciso de defesa. Eu preciso dos meus direitos garantidos, que meu Deus me defende. E eu sei me defender. Tá? Então, a gente não está precisando de toda essa parafernália que estão fazendo aí com as mulheres. Isso é para. Eu falo que é para tirar farinha com a cara da gente. E então vocês vejam aí, acompanhem, vocês analisem ali no mundo. Tem uma guerra espiritual, sim. Parece que não, mas tem. O mundo nosso está debaixo das mãos do inimigo. Está tendo uma batalha muito grande. E agora, entre meados ali no meio de abril, eu creio que vai cair tudo por terra. Tá? Vai cair por terra. Porque essa guerra toda que está acontecendo no mundo é uma guerra espiritual. E Deus faz sim, um se levantar contra o outro, um entregar o outro. Você está vendo aí, um fazendo delação, outro fazendo delação, tem igreja envolvida no meio, eu não sei se tá, se não tá, mas eu acho que tem que investigar mesmo, tá? Porque se tem igreja envolvida no meio, tem que pagar sim. Porque não lesou a gente só não, lesou, brincou com Deus. Eu não estou falando estou falando que tem que ser investigada sim. Porque está escarnecendo com a palavra de Deus. E Deus não é menino, não. Deus não é moleque, não, para escarnecer com a cara dele. A gente ainda leva desaforo para casa, mas Deus não leva, não. E como esperança, mensagem de esperança, né, que tá difícil. Eu vou deixar aqui um versículo muito citado, né? 2 Crônica 7, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, que palavra de esperança. Que palavra de esperança para as nações. Será que não está faltando um pouquinho mais de empenho da nossa parte em clamar, buscar o caminho reto, a justiça? Não é a gente fazer justiça, é a justiça de Deus. A Bíblia fala, minha é a justiça e a vingança. A gente não pode fazer a nossa justiça e vingança pelas nossas mãos. A única coisa que a gente tem é nosso joelho para dobrar, a nossa fé em Deus e a nossa boca para falar. E isso estão querendo nos tirar. Estão querendo nos tirar de direito de ser igreja de Cristo, de ir num templo,
ouvir a palavra do Senhor. Já estamos começando a ser perseguidos, tá? De disseminar a palavra. Então, a gente já está vivendo nesse tempo de perseguição. Bom, para mim faz tempo esse tempo de perseguição. Então, será que não falta um pouquinho mais de empenho da sociedade? Buscar a Deus, não por si, não por propósito pessoal, para sarar uma terra, a nossa nação. Eu falo assim, Senhor, no dia que o Brasil ficar bem, eu vou ficar bem. Porque no dia que o Brasil ficar bem, é uma coisa coletiva. Vai ser para o país inteiro. Vai ser gerar emprego, ou vai ter economia, vai ser pujante, vai melhorar a minha vida, a vida do meu vizinho, a vida dos meus filhos. A gente não pode pensar só na gente, num bem. Não que não tenha que pedir, não é isso. Mas ali no coletivo ali de sociedade, a gente tem que pensar no próximo, sim. E a política é nisso. O contexto da política cai nisso. Então eu deixo essa mensagem aqui para vocês, que vocês reflitam, o povo não está precisando buscar um pouquinho mais a presença de Deus pela nação. Não é por cada um, não. Ah, eu me dou bem, o resto que se dane. Não é não, gente. A coisa tá séria. Jesus, quando lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, quando ali os atritos de Jesus era sempre com os fariseus e com os doutores da lei, né? E Jesus falava, os escribas, as prostitutas terão salvação e vocês vão ficar. Jesus alertou muito sobre isso, que é? Os pecadores vão, e aquele que se diz tão, sabe? Aquele que se diz que prega, fica. Se não tiver alinhado com Deus, fica. Tá? Deixo essa mensagem aqui para vocês, que vocês tenham um bom dia, que oremos pelo nosso país, oremos pelos presos que estão políticos, né? Que estão ali presos, estão sofrendo, né? Tem muito preso ali sofrendo. O Felipe Martins, que ninguém fala dele, né, coitado, ele é um dos focos da minha oração, né? Porque esse menino foi um menino separado por Deus. E ele ia modificar uma geração de jovens, né? E pegaram ele do nada, né? Sem ele fazer nada, né? Enfim, que busquemos na presença do Senhor para a nossa nação. Todos nós estamos precisando disso. Amém? Que vocês tenham um bom dia e fiquem na paz do Senhor Jesus.